E aí, que tal dar uma olhada num estudo de casos com uso de vetores? O assunto agora é a média do peso de bagagens e a contagem de quantas delas estão acima da média. Vem comigo! O nosso caso aqui é sobre uma companhia aérea que está preocupada com as regras de bagagem dos passageiros. O problema dela é entender como é que funciona a distribuição dos pesos das bagagens. Até o momento, essa companhia coletou amostras do peso de bagagem de mão de 10 mil passageiros. E isso cobre vários tipos de voos, várias épocas do ano, muitos destinos diferentes. Bem, o que a gente tem no final são 10 mil valores de pesos de bagagem de mão. E o problema que a gente tem que resolver é determinar a média de todos esses pesos e apresentar a porcentagem dos pesos que são maiores ou iguais a essa média. Bem, o problema não é complicado, mas não dá para começar sem entender exatamente o que o problema pede para resolver. Então, a gente vai precisar calcular a média. E dá para fazer isso apenas somando todos os valores e dividindo por 10 mil, que é a quantidade total de amostras. E esse 10 mil é um valor fixo nesse problema, tá ok? Legal. Para calcular a porcentagem do número de pesos, a gente tem que contar o número de ocorrências. Bem, para calcular a média, na verdade, a gente nem precisava do vetor. Era só ir lendo os dados, já ir somando e depois fazer a divisão. Só que, para fazer a contagem, a gente precisa da média e isso está disponível só lá no final. E a gente precisa de todos os outros dados do vetor. Desse jeito, para fazer a contagem, a gente precisa passar por todos os dados de novo, agora que a gente tem a média. E daí, a gente precisa ter esses valores salvos e, bingo, a gente tem que usar um vetor. Mas vamos nós para o algoritmo. Bem, a entrada do algoritmo é uma coleção de 10 mil valores reais, que são os pesos, e a saída esperada é a média desses valores. E também a porcentagem de quantos pesos são maiores ou iguais à média. Essa porcentagem vai ser dada no intervalo de 0 a 1. E começam as instruções. Primeiro, a gente faz a leitura de um vetor com 10 mil dados de entrada. Depois, calcula a média. Aí conta quantos valores do vetor são maiores ou iguais a essa média. E no final, mostra a média calculada e também a proporção dessa contagem, que é a porcentagem que o problema pediu. E tá aí o algoritmo de nível alto. Só que a gente agora vai ter que reescrever essas instruções para detalhar um pouco e, é claro, usar subrotina. Aí, no lugar da criação, eu vou usar um procedimento para ler esses 10 mil valores e esse procedimento é o leia pesos e passa o vetor por referência. A média é calculada por uma outra função, que pega o vetor como parâmetro e retorna a média dos seus valores. Nesse caso, a passagem é por valor. A mesma estratégia a gente usa para fazer a contagem. A gente cria uma função, conte maior ou igual, que tem dois parâmetros. O primeiro é o vetor de pesos e o segundo é o valor que vai ser usado como critério para a contagem. E a última instrução vai ficar do jeito que está, que não tem muita razão para mudar ela. Agora está na hora de dar uma olhada nessas subrotinas. Essa aqui é a leitura dos pesos no vetor. É um procedimento que tem como entrada os dados externos, que são os 10 mil pesos, e tem como saída o vetor de dados preenchido com as leituras. E essa é uma passagem por referência. Certo? E a leitura é só uma varredura do vetor, lendo posição a posição. Para calcular a média, essa aqui é a função que eu fiz. Ela é para retornar a média dos 10 mil valores de um vetor de valores reais. A entrada é o vetor de pesos, que é passado como parâmetro por valor. A saída é a média calculada, que é o valor de retorno da função. O processamento é tranquilo. Começa a soma com 0
e vai acumulando ao varrer o vetor inteiro. Depois, retorna a média, que é a soma dividida por 10.000. E para a função de contagem, a gente vai precisar ter o vetor e o valor base que vai ser usado para comparar. Então, a função tem que contar quantos elementos do vetor são maiores ou iguais a esse valor base. A nossa entrada vem na forma de dois parâmetros, os dois por valor. O primeiro é o vetor de dados e o segundo é o valor base. E a gente tem como saída o número de valores maiores ou iguais que foram encontrados. Esse é o valor de retorno dessa função. E o código da função também é bem tranquilo. Basta passar pelo vetor inteiro e somar 1 no contador se o valor for maior ou igual ao valor base. E daí retorna o valor contado. O procedimento de leitura usa o vetor passado por referência e vai preenchendo com os dados de entrada. A função que calcula a média pega o vetor como parâmetro, soma todo mundo lá dentro e retorna o valor da média calculada. Esse é o valor de retorno da função. E a contagem também usa uma função. Ela tem dois parâmetros, o vetor de dados e o valor que vai ser usado para comparar. E ela faz a contagem verificando um a um os elementos do vetor e retorna, no final, o valor contado. Bem, esse foi o nosso caso de estudo e uma possível solução para ele. É claro que cada um pode fazer um algoritmo, pode ser meio diferente do meu, mas não deve acabar muito variando dessa solução. O importante é ver também que o uso da modularização deixa o exemplo bem mais simples e direto, e os detalhes ficam mais escondidos dentro dos procedimentos e das funções. Agora, só faltou codificar um programa.